Estamos aqui de volta com a nossa live semanal. Hoje, o segmento do que falamos na semana passada, magia e feitiçaria, desmistificando o imaginário. Pois bem, primeiro eu queria me desculpar com vocês. Como estou fazendo um processo de tratamento, de uma cardiopatia, até de um infarto que eu tive recentemente, vez ou outra eu tenho uma recaída e nem sempre a voz ela vai refletir a destreza do pensamento. Então, esta semana eu pus no Instagram, que eu tive que voltar ao hospital rapidamente, graças a Deus, por um episódio de pressão baixíssima, e depois o medicamento foi trocado, voltei ativa novamente, mas ainda assim pode ser que vocês me vejam falar com a voz um pouco mais lenta que o natural. Peço desculpas a vocês, não voltei a 100% ainda, Vou fazer a live sozinho, mas quero que vocês continuem aqui comigo, mesmo se eu fale um pouco mais lento, tá bom? Pois bem, falar sobre magia e feitiçaria, desmistificar as coisas que se pensam a respeito, isso é algo muito, muito positivo, porque o nosso público, o nosso povo, foi criando uma série de ideias ao longo do tempo. Ideias nem sempre corretas a respeito desses temas, Espero que vocês estejam acompanhando conosco aí essa série. Não são nem séries essas duas lives, a última e a de hoje, e também se dediquem a estudar o tema. O Espírito Pai João de Aruanda tem o livro Magos Negros, editado pela Casa dos Espíritos, que é um livro que fala profusamente a respeito de temas como este. Mas antes de mais nada, eu quero, junto com vocês, fazer a nossa oração inicial. É o momento em que a gente pede a você que é católico, é espírita, é umbandista, é do candomblé, você que é esotérico, você que não se filia a nenhuma religião, que se diz universalista, não interessa. Venha conosco, venha se conectar com as forças soberanas da vida. Esse momento é o momento em que a gente deve deixar o coração livre para ouvir a voz de Deus, ouvir a resposta de Deus em nossas vidas. Muitas vezes não é falar muito, não é pronunciar muitas palavras. O momento de oração passa muitas vezes por saber ouvir. Ouvir Deus na natureza, ouvir Deus dentro de nós. E é com esse pensamento que neste momento, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós evocamos as forças superiores do bem e da luz. Evocamos os espíritos responsáveis pelas nossas atividades. De uma maneira especial, nós nos conectamos com a natureza, que é a materialização do pensamento divino, evocando a força do sol, da lua, das estrelas e do firmamento, a força da terra, das águas, dos rios, dos oceanos, dos olhos d'água, a força das cachoeiras, as forças da chuva, a força dos elementos, dos elementais, do ar, dos silfos, das sílfides, a força dos ventos, das tempestades, dos olhos d'água, dos rios, a força que existe no raio, no trovão, no relâmpago, a força das campinas, das ventanias das campinas, a força das matas virgens, das matas frias e profundas, a força que existe no trovão, a força que emana da terra. Toda essa força da natureza nós evocamos neste momento e colocamos através do pensamento e da vontade nas mãos dos guardiões superiores, nas mãos de Jamar, de Vatab, Kiev, Dimitri, Pai João de Aruanda, do caboclo-chefe Tupinambá, de José Kleber e a falange dos médicos imortais, de Everilda Batista,
de todos aqueles espíritos familiares que querem o seu bem, o nosso bem, para que possa utilizar estas energias da natureza para fortalecer nossas defesas, nossa imunidade energética, nossa imunidade espiritual, nossa imunidade física, sustentando a nossa fé e nos elevando até Jesus, o autor sublime e o sustentador da nossa fé. E a Ele nos entregamos, e entregamos você que está conosco, você que nos ouve, você que nos vê, você que está conosco aqui. Nós evocamos juntamente com essas forças da natureza os sagrados orixás da Umbanda. Nós evocamos os sagrados orixás do Candomblé. Nós evocamos os espíritos Adolfo Bezerra de Menezes. Nós evocamos Chico Xavier. Nós evocamos Irmã Dulce, Irmã Menininha do Gantuá. Nós evocamos todos aqueles espíritos do bem. Não interessa as religiões que representam, mas sabemos que representam o bem. E pedimos a bênção para você, para nós, para as nossas famílias e nossas vidas. Que Deus esteja conosco. Pois bem, falar em desmistificar sobre magos negros, sobre magia negra, feitiçaria. Eu gostaria de, antes de mais nada, de falar de vocês, para vocês rever o que nós falamos a respeito dos feiticeiros ou das feitiçarias. E dizer, que muitas vezes uma coisa tem característica semelhante à outra, mas não é exatamente igual à outra. E aí eu quero deixar isso bem claro para não haver confusão. Feiticeiros, em geral, são entidades ou desencarnados ou encarnados, que sobrevivem de vampirizar a energia das pessoas. Naquela gradação que eu falei com vocês, da magia mental, da magia simbolista, simbolista fetichista, da fetichista, da magia mais densa, a magia negra. Os magos negros, representantes dessa magia voltada para o mal, e depois a feitiçaria, que é uma degeneração da magia. É bom a gente entender que, no caso dos feiticeiros, eles utilizam muitas vezes de elementos materiais, ebós, feitiçarias, sacrifícios, para atingirem os seus objetivos. E esses objetivos sempre têm a ver com questões mais materiais possíveis. A feitiçaria, ela está ligada às questões do dia a dia, que deveríamos ser nós, os responsáveis por resolvê-las. E muita gente quer pagar em troca de favores, Então, são coisas às vezes clandestinas, desrespeitosas. Eles envolvem questões financeiras, questões emocionais, questões puramente materiais, como jogos, formas ilícitas de ganhar dinheiro, e são extremamente dependentes nos trabalhos de feitiçaria. Eu falei isso na última live, São dependentes muitas vezes de sacrifícios com uso de sangue de animais, E existem casos graves, em que até sangue humano em variadas formas, E eles usam veja bem, de marginais astrais, que eu falei. Aí está a grande diferença da feitiçaria para outros cultos. Eles utilizam marginais astrais, espíritos trevosos, que também é dado o nome de quiumba. A Umbanda chama muito de quiumba. São espíritos marginais que não têm comprometimento com o bem. E, em geral, esses espíritos manifestam nestes médiuns feiticeiros, usando nomes de Exus respeitáveis e com comportamentos desrespeitosos. Vejam bem, com comportamentos desrespeitosos. Pois bem, não confundam isto, a feitiçaria,
Não confundam com as práticas do candomblé. O candomblé tem práticas muito comuns ao próprio tipo do culto que ele realiza. O candomblé tem coisas que são bonitas, próprias do culto. Então a gente não pode, de forma alguma, dizer que candomblé seja feitiçaria. A gente tem feiticeiros dentro de igreja evangélica, feiticeiros no meio espírita, feiticeiros no meio umbandista, mas não dizer que a igreja evangélica é uma igreja de feitiçaria, ou que o espiritismo faz feitiçaria, ou que a umbanda faz feitiçaria, mas pessoas que têm certos conhecimentos e que usam de maneira inadvertida esse conhecimento até para prejudicar, mas principalmente para questões materiais e para substituir o esforço do outro no dia a dia. Então isso tem que ficar claro, tá bom, gente? Não pensem que nós estamos associando uma coisa com outra. Haja visto que nós estamos exibindo aí alguns momentos de conversa com um babalorixá, representante do candomblé de Queto. Eu acho que vocês que estão ligados aqui já viram a semana passada e verão mais vezes. E temos um material fantástico preparado justamente para desmistificar e tirar esta confusão das pessoas. E existem coisas em que pessoas mal avisadas, pessoas que não são instruídas, ou que já vêm de um sistema de fé bem deturpado às vezes, por falta de conhecimento, por ignorância de certas leis da natureza. Leis do magnetismo, as leis da bioenergética, as leis dos fluidos, as leis que presidem a transmissão do pensamento entre vivos e entre desencarnados e encarnados, as leis que presidem muitas vezes as doações e exsudações de ectoplasma e tantas outras leis que trabalhamos com elas no dia a dia. E por ignorância disto, muita gente vai colocando uma série de coisas materiais nos cultos. Isso ocorre em todo o ambiente. A gente vai ver isso. Quanto mais elementos materiais eu tenho no ambiente de culto ou na forma de lidar com o mundo espiritual, isso significa que menos conhecimento eu tenho das leis espirituais e menos eu sei utilizar tais leis na prática. Posso até ter informações, mas não sei utilizá-las de maneira correta. Uma coisa está diametralmente oposta à outra. Tá? Quanto mais elementos materiais eu necessito no formato de relacionar com o mundo invisível, menos eu sei usar as leis que eu digo conhecer. Porque se eu sei usar as leis do pensamento, as leis do mentalismo, as leis da doação e exsudação de ectoplasma, doações de energia, de manipulações da bioenergética, do magnetismo e de tantas outras leis, eu não preciso de elemento material, ou o mínimo possível, para fazer essas transferências harmônicas de energia. Então, minha mãe, ela tinha um jeito de falar muito interessante para o interior de Minas, Veríola Batista era uma mulher sem muito conhecimento, Bem uma mulher do dia a dia, comum, preocupada em manter família, em trabalhar, e não sabia ler nem escrever, então não tinha esse tipo de conhecimento acadêmico. E aí um dia chamaram ela para ir num centro lá, pro lado da cidade de Geoflotone, e ela voltou pensativa no centro, que se dizia centro de Umbanda. E ela falou, sabe que eu cheguei a uma conclusão, meu filho? Que quanto mais apetrecho tem o lugar, menos espírito eu vejo ali. Eu vejo mais ser humano do que espírito. Quanto mais enfeite tem, quanto mais colorido que seja, bandeirolas e coisa para chamar atenção, menos eu vejo força espiritual ali. Ela falou isso e se foi assim, sem comentar mais. Na época, lógico,
Eu me lembro que eu era evangélico e eu não entendia bem o que ela queria dizer, mas minha mãe tinha essas tiradas assim que só 30 anos depois ou mais que eu fui entender ao entrar em contato com o espírito Pai João de Aruanda. Então, eis que eu falei também que ao longo do tempo foram reaparecendo no cenário do mundo as religiões iniciáticas, né, como Rosa Cruz, né, a alta magia, os estudos de alta magia através de Eliphas Levi e outros representantes, né. Apareceu a teosofia, né, com Liebitsch, Blavatsky, Annie Besant e tantos outros representantes do esoterismo clássico, né, da teosofia também. Apareceu o espiritismo, inaugurado por Allan Kardec, em que pretendiam então trazer as coisas para o lado mental. E, incrível que pareça, né, o espiritismo veio primeiramente para o Brasil e estabeleceu-se exatamente na cidade mais mística do nosso país, que é em Salvador, nossa querida e maravilhosa Salvador, na Bahia, né? E ali que foi feito, né, o primeiro centro espírita, trazendo já uma proposta diferente. E nós estivemos exatamente no Rio de Janeiro, a capital, né, ali em Niterói, né, capital da República, a antiga capital da República, o nascimento oficial da Umbanda, né, através do médium Zélio de Moraes, que trazia uma proposta simples, uma proposta da Umbanda que falava aos corações, da Umbanda que poderia subir o morro, a favela, e encontrar o povo do jeito que o povo é, sem levar muita coisa complicada, mas falando de uma maneira muito simples aos corações. Então, já haviam manifestações aqui e acolá, né? Historicamente havia manifestações de pais velhos, de um ou outro espírito de boiadeiro, né? De um caboclo do sertão, né? Mas no formato que a Umbanda pretendeu dar, né? De uma maneira mais organizada, nós fomos ter a partir de 1908, através do médium Zélio de Moraes. E veja que coisa interessante. O Espiritismo, quando nasceu, nós tivemos muitos luminares do Espiritismo, como Santo Agostinho, São João, o apóstolo Paulo dando mensagens através, né, dessa falange do Espírito da Verdade. Tanto que eram antigos católicos, né? Santo Agostinho e tem outros bispos da Igreja Católica que deram mensagens, alguns reis, né, rainhas que se converteram ao cristianismo e foram dando mensagens. A gente basta ler no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas obras de Kardec, nós veremos isto. Mas, quando vem a Umbanda, também vem através de um ex-religioso. E aí nós podemos fazer, poxa vida, no Brasil, então, nós temos essa miscelânea extraordinária, mas que nasceu, de alguma maneira, as duas religiões, né? O Espiritismo, tanto na França quanto aqui no Brasil, e a Umbanda aqui no Brasil, e depois exportada para outros lugares, nasceu também de ex-religioso, um ex-padre jesuíta. E aí vamos analisar superficialmente, para a gente entender a situação, vamos analisar então como que o Espiritismo prosperou em terras brasileiras. Emmanuel, através de Chico Xavier, que teve uma reencarnação como um jesuíta, como um padre, e teve, né, como um militar romano, mas essa reencarnação como padre esteve muito forte, né, nessa formação cultural do espiritismo brasileiro. Nós tivemos e temos, né, a presença nobilíssima de Joana de Ângeles, uma ex-freira também, através do extraordinário médium Divaldo Pereira Franco. E temos
o ex-padre jesuíta também, que Gabriel Malagrina, que manifestou-se como o caboclo das 7 encruzilhadas, através do médium Zélio de Moraes. Então vejam que uma vertente de espíritos que foram religiosos quando encarnados, portanto trouxe uma feição muitíssimo religiosa. O fator judaico-cristão foi preponderante para a formação cultural, tanto do Espiritismo como da Umbanda. E a Umbanda acabou, então, absorvendo, né, a cultura de diversas religiões, porque talvez seja este mesmo o projeto dos espíritos, né, que orientaram a formação da Umbanda, porque é uma religião extraordinária que fala de amor, de fé, de caridade, de boa vontade. Mas para falar ao povo, você imagina, num país profundamente católico, o que ela fez? Ela deu as mãos à interpretação católica, então trouxe o santo da Igreja Católica para o seu gongar, para o seu altar. Né? Mas não podia desprezar o africanismo, as religiões de matriz africana, como o Queto, o Jeje, o Nagô e outras mais. Então ela deu as mãos à Mãe África e importou também o conceito de orixá do candomblé, simplificando, né, nos orixás principais, porque o panteão africano é imenso. E mais do que isso, do que importar o santo católico para os seus altares e os orixás que ela trouxe junto, né? Ela fundiu os dois, né? Numa fusão maravilhosa que é própria do povo brasileiro, né? Mas isso não significa que o santo católico tenha sido o orixá, né, do candomblé. Não tem a ver um com o outro. Mas isso ocorreu até para simplificar a fé das pessoas que não tinham capacidade, às vezes, nem cultura, nem acesso à cultura, nem acesso a livros, à informação, à educação, né? A Umbanda fez esse papel de simplificar a fé ao máximo para o povo entender. Mas isso não significa, por exemplo, que Nossa Senhora tenha sido Iemanjá, ou que Nossa Senhora da Glória ou da Conceição tenha sido Oxum. Não é isto. Mas no linguajar da Umbanda isso facilitou para o povo mais simples entender, porque pretendia-se chegar ao povo mais humilde. O Espiritismo, enquanto nasceu nas camadas sociais mais elevadas aqui no Brasil, veio trazido da Europa para as classe média alta e classe alta, inicialmente, depois se propagou, né, para todas as classes. A Umbanda já nasceu falando ao povo mais simples, então precisava, naturalmente, de uma linguagem que o povo entendia. Quando nós analisamos os pontos da Umbanda, então a gente fala, poxa, parece que tem um tanto de palavras erradas, né, que o vocabulário não está de acordo com o vernáculo, né, a língua portuguesa. Mas não é isto, é porque a Umbanda precisava falar mesmo, com o máximo de simplicidade. Há um povo que na época não tinha acesso à educação. Não que hoje tenha, veja bem. Não é que hoje tem, mas imagina isso em 1900, 1908, por aí, 1920, 30, como a educação era em nosso país. Então teria que falar numa linguagem simples. E aí nós vamos encontrando, então, algumas coisas que foram se modificando dentro da própria Umbanda, né? E de uma maneira até muito bela, porque o Brasil é um país que consegue, de alguma maneira, adotar muita coisa assim, para falar a pluralidade do seu povo, né? A gente podia ver, por exemplo, na época, e eu já falei isso em palestras antigas, anos que eu não falo a respeito do tema, que as pessoas poderiam chegar, por exemplo, querendo fazer uma amarração, fazer um ebó, qualquer coisa, para amarrar um ente querido. A Umbanda não faz amarração. Tem muitos supostos pai de poste, mãe de poste, pessoa que põe plaquinha nos postes, que faz amarração e traz a pessoa amada
Em 3 dias, eu queria ver se a pessoa morasse no Japão, como é que ela vai fazer para trazer em 3 dias, mas tudo bem. Fica cada um aí, o método que usa deve ser com disco voador, né? Que a gente está na era do disco voador. Mas imagina a pessoa chegava e queria fazer qualquer troca aí com o médium e esperando fazer uma amarração, e nisso chegava um pai velho. E o pai velho tinha que falar na linguagem que a pessoa entendia. Então, ele cantava um ponto. Um ponto cantado. E é bom entender também que aí nós tivemos os pontos que são os pontos de raiz. As músicas de raiz, que são os pontos que os próprios guias ensinavam. Eles tinham uma melodia, uma coisa de saudosismo, lembravam uma cantiga. E depois vieram os pontos que não são de raiz, que o povo foi criando, os adeptos, muitas vezes inspirados, foram criando e que perderam essa melodia. Então, muitas vezes criavam para louvar os orixás, alguma outra situação assim. Vamos supor um ponto de melodia, um ponto que a gente canta vez ou outra quando o Leonardo Moller está fazendo a live comigo. Ponto de Oxóssi. A estrela no céu brilhou, a mata virgem já escureceu. Olha a melodia. Aonde anda o mensageiro de Aruanda, que até agora não apareceu? Aonde anda o mensageiro de Aruanda? E aí vai. Essa melodia traz um saudosismo, parece uma cantiga que lembra de alguém, de algum lugar. Geralmente são os pontos raiz que os pais velhos e os caboclos ensinavam. E depois foram nascendo os pontos que as pessoas adeptas e apreciadoras foram compondo, no seu dia a dia. Mas o certo é que os pais velhos, diante da demanda do povo, da busca do povo, acabava transformando em cantigas. Alguém que queria, por exemplo, nós tivemos um caso em nossa casa espírita de uma pessoa que queria, uma pessoa bem representativa, de uma liderança, que pensou um dia em pular a cerca, trair a mulher, arranjar outra pessoa, e estava quase chegando às vias de fato. E um dia teve uma reunião de pais velhos e tudo, e Pai João compôs uma música, ou cantou uma música, e aí deu para essa pessoa entender, sem ter que expor o problema dela publicamente. Pai João cantou: Caititu fora da manada, é papá de onça, é papá de onça, é papá de onça. Cadê o meu caititu? Eu já vou buscar, eu já vou buscar, eu já vou buscar. O que ele queria dizer na melodia? O caititu, enquanto está na manada, ele está protegido. Cuidado, porque se você sair da manada e pular a cerca, você vira comida de onça. A onça representando, então, o processo obsessivo. E aí, ele vai assim, aí vai ter um único jeito, eu vou ter que sair, deixar a manada aqui e ir lá buscar. Jesus fez a mesma coisa, quando ele falou a parábola das 100 ovelhas. Eu tenho 100 ovelhas juntas no aprisco. Uma delas se desgarrou e foi pelas montanhas, pelos vales. O pastor, vendo que faltava uma, ele foi atrás, subiu vales, montanhas, colocou ela nos ombros, viu que ela estava ferida, porque ela queria liberdade dela, mas se feriu. Na busca dessa liberdade, o pastor curou e trouxe. Tem até uma música evangélica que tem o mesmo significado. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas
que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-las foi. A encontrou chorando, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. É a mesma música, cantada por Pai João de Aruanda, só que ele usa o caititu. E na música evangélica fala da ovelha, que é uma cópia do texto. Você vê que os pais velhos, no fundo, eles começaram a fazer poesia com as suas músicas para trazer uma mensagem que a própria pessoa pudesse entender. Eu já contei aqui um outro caso em que o Leonard Müller, na época em que ele era mais novo, seus 19 anos, 20 anos de idade, ele, muito impetuoso, brigou com o pai, com a mãe dele, derrubou cadeira, jogou cadeira para o ar, quase pegou o pai dele e tudo. E aí passou isso, ele foi numa reunião de pai velho, e muitas vezes o Pai João manifestava nele mesmo, que olha que coisa interessante. E Pai João cantava um ponto, Filho que não obedece pai, não obedece mãe, não obedece padrinho, ele fica no meio da estrada, ele fica chorando no meio do caminho. E era uma poesia, olha a melodia, uma coisa saudosa, é um ponto de raiz, mas cantado com objetivo terapêutico, que o próprio Cristo fazia com as parábolas. Então veja que a Umbanda não fugiu do formato do Evangelho. O Pai Velho, o Caboclo, muitas vezes compunha suas melodias, umas vezes para louvar, para agradecer, Por exemplo, o Caboclo que trazia o penacho, as penas douradas, ele falava de um chefe espiritual que tinha uma aura iluminada. Não que ele usava um penacho de índio, mas que seu capacete tem pena dourada e o seu saiote brilha na alvorada. Ele está falando que o caboclo era um ser, este caboclo específico, era um ser de grande iluminação e conhecimento espiritual, de tal maneira que rebrilhava a aura dele ao ser visto. Então ele falava do capacete de penas douradas e que rebrilhava na alvorada. É a aura do espírito que rebrilhava, Então, e muitas vezes os médiums, por não entender isso, vai e coloca um penacho na cabeça e acha que é aquilo que o caboclo está cantando e não tem a ver com isso, porque a gente precisa penetrar no espírito da letra. Não só a letra, mas o espírito. O que vai por trás da letra? Refere-se ao quê? A Umbanda traz esse histórico maravilhoso, mas foi modificando aos poucos, que nós tivemos muitas pessoas que participavam de cultos, tanto de candomblé, e que vieram para a Umbanda, e que aí trouxeram as práticas do candomblé e outras coisas que eles próprios acreditavam, enxertaram, e aí começou-se então a usar atabaques, usar algumas outras ferramentas que não são próprias do culto de Umbanda, mas que não conseguiu nublar esta beleza que é a caridade. Agora, não significa também que falar de Umbanda, que sejamos umbandistas, não é isso. Nós estamos preparando o material para mostrar com mais clareza, inclusive aqueles que querem se conduzir de maneira correta, que querem de alguma maneira formatar um terreiro de Umbanda para saber o que está pisando, o que está fazendo,
muita gente fala, Robson, você é um bandista? Não, nós não temos o gongá, o altar que a Umbanda tem. Nós não usamos velas, nós não temos cultos a orixás. Né? Muitas vezes, em uma reunião específica de apometria, canta-se um ponto, outro, vários pontos de orixá, e de caboclo e pai velho, mas você não tem a conotação de culto. Né? É por causa do ritmo que muitas vezes a música traz. Porque há de convir que a música, ela produz o ritmo, e para os nossos trabalhos de apometria, trabalhamos muito com ritmo e harmonia. Por exemplo, as músicas de quem é? Do caboclo de Zé Baiano. Alegria de Zé Baiano é de ver tamborim pinicar, oi quebra coco. Olha o ritmo. Benta sapucaia, quero ver Zé Baiano trabalhar. Quebra coco, arrebenta sapucaia. Eu não estou interessado na letra, eu estou interessado na vibração que esse ritmo produz nos fluidos que eu estou manipulando. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Mas é até uma piada. Dizem que um padre pediu para pintar a igreja, certas vezes, uma igreja católica. E aí os pintores, em respeito à igreja católica, né? Até de maneira respeitosa, foram pintar a igreja, mas o padre se esqueceu que a música, o ritmo, determina o compasso que você vai fazer a coisa. E o padre queria que se cantasse, não cantasse música mundana, só músicas religiosas. Aí eles estavam cantando Ave, Ave, Ave Maria. O padre chegou no final do dia, não tinha nenhum texto da igreja pintada. E estava Ave, Ave, Aveia Maria. Nem a veia não, gente, é a vé. Aí o padre achou ruim, né? Isso é só uma brincadeira para falar com vocês o que é ritmo, né? E falou assim, não, desse jeito vocês vão acabar com o meu dinheiro, porque não vai terminar nunca de pintar. Então pode ficar à vontade, desde que vocês pintem logo. Então tá, quando eu pego no meu cavaquinho é pra nego bater, mas eu pego firme, assim que ninguém vê. E aí a igreja terminou em menos de 6 horas de pintar toda a igreja, porque o ritmo da música determinou, né, o compasso que eles iam fazer. Então, quando nós cantamos, muitas vezes, para orixás e tudo, não é porque sejamos umbandistas, que além das músicas serem belíssimas, né, na sua composição, na sua melodia também, é porque elas determinam o ritmo que eu quero. Eu vou enfrentar uma demanda, eu vou cantar uma música de Ogum, de Ansan, eu quero uma limpeza energética com, seja sílfides, seja com as salamandras, não, vamos supor, com os elementais das águas mesmos, né, com folhas, com ervas, eu vou usar uma música mais, né, com ritmo mais suave. Então, eu posso cantar Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira. Isso não significa que quem faça isso quem cante, seja um bandista. Muito pelo contrário. Mas temos aprendido muito com os espíritos, com o Pai João de Aruanda. Nós fazemos entrevistas. Vocês já devem ter visto aí no YouTube, tem entrevistas em que eu mesmo entrevisto o Pai João. Eu faço as perguntas, Pai João, depois incorporado, responde as perguntas. Nós perguntamos aos seus 7 encruzilhadas, ao Veludo e a outros guardiões, com muita frequência aqui no meu canal do YouTube. Vocês vão ver que a gente utiliza isso muito, porque Kardec fazia isso. Ele investigava e ele perguntava a todos os espíritos. E se Kardec vivesse no Brasil, com certeza ele estaria perguntando aos orixás, aos herês, aos caboclos, né, aos boiadeiros. Porque Kardec era um investigador, e no Espiritismo a gente tem essa feição. E não fechamos as portas para os espíritos, desde que nós os respeitamos, mas eles também sabem que no nosso meio eles não vão usar os apetrechos que são comuns da Umbanda, que são comuns do Candomblé. Então podem manifestar, mas eles não vão pedir aqui um cachimbo que não vão usar. Nós não vamos doar para eles. Não vão pedir colares, porque nós não vamos dar para eles. Não vão pedir que bata tambor, porque não vamos fazer isso para eles. Então, veja bem,
o umbandista ou a umbanda tem uma série de preceitos, de procedimentos que caracterizam a religião. Mas a maior de todas é a caridade. É o trabalho para o bem e pelo bem. Se não for um trabalho caridoso, não é umbanda, gente. A umbanda tem esse preceito máximo. E temos vários representantes que merecem o nosso respeito. Eu não vou citá-los aqui, porque eu correria em erro se não citassem todos. Mas como eu não conheço todos, então eu peço licença para não citar os poucos que eu conheço. Mas tem vários representantes nobres da Umbanda. Então você não precisa se enganar com as coisas que as pessoas falam, que fazem em nome da Umbanda, assim mesmo como, por exemplo, fazem em nome do Espiritismo. Recentemente, alguns anos atrás, teve um caso que foi digno de nota nos jornais, de uma médium que supostamente recebia o espírito Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes. E que, uma vez incorporada, Bezerra de Menezes fez uma receita para alguém, que a pessoa pegasse, uma coisa bizarra assim, que não é próprio dos espíritos fazerem. Um prego, colocasse dentro de uma garrafa de vinho, e ficasse tantos dias enterrado, depois tomasse uma colher, que isso ia curar uma anemia, alguma coisa assim. Ora, vai no médico, faça o exame que ele te dá um medicamento, vitamina B12, alguma coisa está faltando. Era muito simples. Não, a pessoa foi, de uma maneira desavisada, porque tem público para tudo, e foi fazer isso, só que tomou e isso deu um problema infeccioso, alguma coisa assim bem grave. E essa nota saiu de uma maneira até deturpada no jornal, mas eu acabei indo na cidade, eu adoro checar, quando eu descubro que está fazendo alguma coisa, eu vou para conhecer o médico, conhecer o trabalho. Não quer dizer que se você me vê ali algum dia, não quer dizer que eu estou ali porque eu aceito aquela prática. Não, eu quero saber como que é feito. Tá certo? É assim? Ok, tchau, não volto mais. Aí um dia me perguntaram, o que você acha do Dr. Bezerra ter feito essa receita que repercutiu e tal, tal. Aí eu falei assim, cada um tem o Bezerra que merece. Então, cada um tem o José que merece, cada um tem o Orixá que merece, e tem aqueles que acreditam naquilo que está querendo. Allan Kardec fala assim, evocai uma pedra e ela vos responderá. Então, você está evocando, tem espírito à toa aí que vai responder em nome de qualquer coisa, e tem aqueles que acreditam em tudo, e quanto mais parafernália tem, por exemplo, eu trabalho com, me lembro de um fator que houve, eu trabalho com bioeletrografia. Antes de trabalhar com a atual máquina que eu trabalho, a Bioel, eu trabalhava com a máquina Kirlia, e dava cursos ensinando terapeutas. Um dia, numa divulgação, uma mulher chegou para fazer uma foto da aura. É meu trabalho profissional, eu cobrei pelo trabalho profissional, como qualquer profissional cobra. Ela pagou, e aí quando eu falei assim, pode sentar aqui, e aí eu ensinei como ela fazer com a mão para tirar a foto. Ela levantou, é isso? Eu falei assim, a senhora pediu uma foto da aura, não foi? Eu vou fazer um diagnóstico energético, bioenergético da senhora, vou te entregar, explicar os detalhes do que aconteceu, do que está na sua aura. São mais de 40 itens, problema físico, psicológico, energético, emocional. Não, eu estou decepcionado, eu quero meu dinheiro de volta. Nem fez a foto. E sabe por quê? Eu falei, mas me conta, eu preciso melhorar então, porque eu nem cheguei a tirar a sua foto. Eu pensei que chegava aqui, você ia me amarrar meus braços num lugar, numa roda assim, e prender as minhas pernas, e ia me girar de cabeça para baixo toda, e um tanto de luz em cima de mim, focando em cima de mim, e depois você ia me soltar, ia me dar um banho de sal grosso e de um tanto de erva, e depois de me sacudir, aí você ia tirar a foto. Eu peguei o dinheiro da mulher, entreguei de volta, assim, pode ir embora, a senhora está querendo um orgasmo. Aqui não vai ter. Desculpa. Não. Então, a pessoa queria pagar para ser enganada. E tem muita gente que, infelizmente, mantém um tanto de médiuns desavisados, médiuns desrespeitosos, porque pagam para isso. Tem público para isso.
Então a gente precisa ter um cuidado para não confundir essas coisas com a Umbanda verdadeira. É com a Umbanda que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe. E que, como tudo no mundo, vai evoluindo e não involuindo, vai espiritualizando, né? O universo nasce criança e depois que vai crescendo, ampliando, expandindo cada vez mais, né? E aí quando a gente vê que coloca um tanto de apetrechos, um tanto de coisas no meio do ensinamento dos guias e fala assim, será que isto é Umbanda? Ou no mínimo a gente pergunta, onde está a Umbanda no meio disso? Onde está o ensinamento original do Caboclo das Sete Encruzilhadas no meio disso tudo que eu estou vendo aqui, menos a simplicidade da Umbanda, né? E aí, um dia uma pessoa me convidou para fazer uma palestra num centro. Eu fui para fazer a palestra e de repente a pessoa, era na época do lançamento do livro Tambores de Angola, né? Aí ela falou assim, os guias querem falar com você, tem um recado para você. Lá dentro tinha uma outra área preparada para esse intercâmbio mediúnico. Eu falei assim, desculpa, mas vocês me contataram para vir falar aqui, não para fazer consulta. Eu não tenho nada para perguntar a espírito, nem quero ouvir nada. Mas aqui é obrigado você ir lá e consultar com o espírito antes de fazer a palestra. Eu falei assim, desculpa, ninguém me obriga a fazer nada. Mas você não pode desmerecer a palavra do guia, ele é guia seu, não meu. Então, desculpa, não vou. Você quer que eu faça a palestra? Bem, se não quer, se a condição é eu ter que ir lá. Você tem que ir lá ajoelhar no pé de espírito. Eu não vou ajoelhar nos pés de espírito. Desculpa, não vou fazer isso. Tá? E se quiser que eu faça a palestra, diga, eu faço. Não quiser, tchau. Nisso o espírito sai incorporado lá. De alguma maneira, o médium incorporado ouviu e chegou, né, dando umas baforadas em mim. Eu tossi até com aquele troço, que eu detesto cigarro, ainda mais charuto, né? Aí, com um copo na mão, eu falei assim, você vai beber isso aqui? Eu falei assim, claro que não. Eu falei assim, aqui no terreiro as pessoas fazem o que eu mando. Eu falei assim, por isso que elas estão mal do jeito que estão. Porque faz o que você manda. Porque você está pior do que elas. Porque você está bebendo, você está fumando e está impondo sua vontade, é sinal que você está precisando de oração, meu irmão. Você está precisando de passar por uma reunião de desobsessão. Aí ele chegou e empurrou o copo em mim. Eu cheguei, peguei o copo e virei de cabeça para baixo e derramei o líquido no chão e falei assim, você manda naqueles que te submetem a você. Olha para mim e me respeita. Aí o espírito assustou assim, incorporado, pus na mão dele e falei assim, tchau, não faça palestra. Isso aí. Aí vai acontecer um acidente grave com você. Eu falei, se isso acontecer, prova que o seu mentor não é mentor, ele é obsessor. Porque se ele está impondo a vontade dele, fica com raiva se alguém não faz a vontade dele, isso não é mentor. Isso é obsessor. Então, você e ele estão precisando de oração. Fui embora para minha casa. Eu posso dizer que isso é Umbanda? Não é. Isso não vai mudar o meu conceito da Umbanda, porque eu já vi vovó Mariana incorporada, com uma delicadeza, uma sutileza muito grande. Eu já vi vovô Congo, através de uma médium, que eu fui fazer palestra lá na cidade de Patinga, há muitos anos atrás, através da Janaína. Janaína era uma médium que era cega de um olho, ou dos dois, eu não sabia direito, quase cega dos dois olhos, mas o vovô Rei Congo chegava nela de um jeito assim, sabe? Para conversar comigo. Às vezes eu queria conversar com o espírito, eu falei assim, gente, quem que eu vou conversar? Eu não conheço médium, e um dia ela incorporou o Rei Congo, e o Rei Congo conversou comigo, falando tudo aquilo que ele me falava em desdobramento. Eu falei assim, poxa, essa é uma médium extraordinária. Nunca se impôs com respeito extraordinário. Eu fui num centro em Belo Horizonte, que o próprio Chico Xavier indicava, vez ou outra, para as pessoas, um centro de Umbanda, que existe até hoje, e que eu já fiz lançamentos de livros, e era um lugar, deve ser, que eu não vou há uns 10 anos, né, que eu não vou fazer palestra lá, e que apresentou a face da Umbanda diferente do que se fala por aí, muitas vezes, de uma maneira extraordinariamente simples, de uma maneira
eficaz. Né? E também eu não tenho necessidade de ir, porque em nossa casa a gente recebe espíritos que tradicionalmente trabalham na Umbanda. Já tivemos espíritos que tradicionalmente trabalham no Candomblé, que trabalham em igreja evangélica, pentecostal, em igreja católica. Né? Então, nós somos abertos desde que, né, existe para todo lugar tem regras. Né? Tem gente que fala assim, mas vocês não têm regras demais? Temos. O único lugar que não tem regra, gente, é o inferno, que todo mundo pode fazer o que quiser. No céu, para entrar, tem severas regras. Senão você não entra no plano superior. Então nós temos nossas regras. E quem trabalhar, ele tem que trabalhar dentro das regras, não interessa o nome que ele use para nós. Mas aquela regra ali tem que ser obedecida. Se a pessoa quer viver sem regra, vá para o inferno, para o umbral, que lá pode fazer o que quiser. Não tem problema nenhum. E todo mundo manda em todo mundo. Onde tem isso, todo mundo manda, pode saber que é inferno. A gente tem uma hierarquia que deve ser respeitada, passada pelos espíritos. Não fomos nós que inventamos. Na Umbanda tem também. E é lógico que quando ocorre de eu receber um convite, de ir para fazer uma palestra, eu tenho reverência pelo ambiente. Nós temos que ter a reverência pelo ambiente que nós vamos. Aos orixás, aos pais velhos, tudo. Mas, daí, eu ter reverência pelo médium, pelos excessos e extravagâncias, não. Um dia eu caí na bobeira em São Paulo, um sábado eu estava folgado e alguém falou, vai ter uma festa cigana. Eu achei que era uma festa convencional. Quando eu cheguei, supostamente, era uma festa em que todo mundo estava incorporado. Eu falei, que isso? Aí eles puseram a música de Gypsy King, daquele conjunto, que todo mundo já acha que é um conjunto espanhol. Não, ele canta música espanhola, mas o conjunto em si não é espanhol. E aí estava tocando Gypsy King, aquele tanto de gente fantasiado e girando igual um peão. Aí eu olhei aquilo e tudo, aí veio um médio girando, caindo de lá para cá, assim, girou tanto que ficou tonto, começou a cair, aí escorou em mim. Aí tá gostando da nossa festa? Eu falei assim, não. Assim, isso é igual comida para mim, gente. Se alguém me perguntar e eu não gostar, eu falo, tá uma merda. Eu não vou falar que uma comida tá boa se ela não tá. Desculpa. Uma vez a mulher falou assim, foi feito com carinho. Eu falei assim, desculpa, lá em Minas Gerais, carinho não é tempero. Nem carinho, nem amor não é tempero. Você pode fazer com o máximo de amor, mas tá horrível. Aí a pessoa assim, você tá gostando da nossa festa? Eu falei assim, não. Assim, por quê? Primeiro que me convidaram para uma festa cigana. Não é festa cigana, tá todo mundo fantasiado de mau gosto. Aí eu cheguei aqui, aí além de fantasia pobre, um tanto de gente girando igual peão, ninguém está dançando nenhuma música que seja cigana. Eu pensei que eu ia ver uma festa andaluz, uma noite na Andaluzia. Não, eu estou vendo um tanto de mulher que não sabe o que está fazendo, está girando, segurando a saia na mão e achando que é cigana. Isso é cigana pobre, é quenga pobre. Aí o cara assim, quenga pobre, pode chamar de China pobre, que é a mesma coisa. Lá no sul se fala assim. Mas isso aqui, não gostei não. Mas são os espíritos que você assim, olha, tem tudo aqui, menos espírito. Você está xingando os espíritos falando isso. Mas que a gente adora ficar assim e falar que é os espíritos. Tá bom, mas você me desculpa, eu estou indo embora, eu não vou ficar não. Isso é festa de China pobre. E eu não fiquei. Aí eu falei assim, bom, mas o que eles estão fazendo com a Umbanda desse jeito? A Umbanda merece respeito. A Umbanda foi um esforço dos espíritos superiores para implantar na Terra um culto de extrema simplicidade, mas de respeito, para desmanchar a aura da magia negra que existe ou existia no nosso país. E a Umbanda, ela está evoluindo cada vez mais e não involuindo e se transformando nisso. Porque se eu quero ver esse tanto de fantasia, eu pago caro, que é melhor, para ir no desfile da Marquesa de Sapucaí, que eu vou ver bom gosto. Bem melhor. Se eu vou na Umbanda, eu vou para procurar o conselho de um guia sábio, de um pai velho sábio, de um caboclo sábio, na simplicidade que eles se manifestam. Isso é Umbanda que tem o nosso respeito, isso é Umbanda que tem o nosso carinho. Tá bom? Fiquem aqui, que vocês, com certeza, no nosso canal, vocês vão ter cada vez mais a respeito desse assunto, tá bom?
Um grande beijo e até a próxima semana.